A paz a todos. Então a gente vai vendo essas lições, né? Todas elas, todas as lições do Evangelho levam a gente a refletir sobre os nossos valores, né? Como foi comentado aqui hoje. Quantas situações. E esse é o propósito do Evangelho de Jesus. É fazer a gente olhar para dentro de nós e rever os nossos valores. Ver aquilo que vale a pena, aquilo que não vale a pena, né? Mas não do ponto de vista do momento presente, dessa vida presente que a gente vive. Até porque Jesus muitas vezes disse que o reino dele não era desse mundo. Então existem outros lugares, né? E fazer esse exercício, né, de futuro, onde a gente vai estar depois que a gente não estiver mais aqui na Terra, não estiver mais aqui encarnado, vivo, queira dar o nome que queira, onde que a gente vai estar? Então é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Porque se fazendo essas perguntas, né, como diz o Márcio, o Zé, a Tereza, a gente vai rever aquilo que importa realmente de fato para a gente. E aí a gente vai ter força para lidar com os vícios, com os valores invertidos que a gente tem. E dentro da lição de hoje, a nossa relação com os bens materiais, né? Porque a gente tem que lembrar que os bens materiais foram nos dados por Deus, né? E eles servem como uma ferramenta para nós, e não como um propósito final, né? É só lembrar da passagem dos talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 3, outro ganhou 1. E no final, importa o que cada um está fazendo com o seu talento. Esse é o ponto. O talento que a gente tem em nossas mãos, não importa qual é a quantia, o que a gente está fazendo dele? A gente usa ele só para o nosso benefício próprio? Ou a gente usa ele para fazer algo de bom para o próximo? A gente tem que pensar. Porque se a gente fosse levar ao pé da letra tudo que está escrito no Evangelho, como está escrito no Evangelho, imagina só, se todo mundo saísse hoje só com a roupa do corpo descalço. O que viraria o mundo que a gente vive hoje? Um caos. Então não é isso que Jesus quis trazer para a gente. E Kardec comenta sobre isso nessa lição. Jesus veio fazer a gente refletir sobre os nossos valores e a nossa relação com os bens materiais. Para que a gente comece a pensar neles, né, de forma que, como eu posso usar eles para atingir um bem maior? E daí a questão, né, de fazer esse exercício, de como se hoje fosse meu último dia, isso é fantástico para a gente. Porque se hoje fosse o meu último dia, o que eu vou deixar? E o que eu vou levar? Principalmente isso. O que eu vou levar? Né? Eu vou levar casa, carro, conta de banco? Nada, fica tudo aí. E às vezes é motivo de briga para os herdeiros, né? É motivo de discórdia. O que eu levo? Eu levo os sentimentos que eu plantei. Né? As pessoas, quando eu for e elas pensarem em mim, o que elas vão pensar? Então são esses os pontos que a gente tem que começar a passar pelo crivo da nossa razão. E começar a usar os bens materiais com esse propósito. Então aí a gente vai estar trabalhando para aquilo que Jesus trouxe, que é o desenvolvimento do bem, o desenvolvimento da caridade, o desenvolvimento, né, de todas as virtudes que estão latentes dentro de nós. Porque para praticar a caridade, precisa de muito trabalho. Muito trabalho. E isso daí não tem como a gente delegar para o outro. Por mais dinheiro que a gente tem, não tem como delegar para outro. Porque a hora que a gente for, é o que a gente vai carregar com a gente.
né? Não tem aquela passagem do rico e do pobre, que quando chegando do lado de lá, mandou colocar, né, tudo que tinha dentro de um saco e mandou pesar. A hora que chegou do lado de lá, cada um reconheceu o seu saco, né? O rico, o saco estava enorme. Do pobre era uma sacolinha com 2, 3 coisinhas dentro. Mas a hora que colocou na balança, a do pobre pesou mais. Por quê? Porque cada coisa que ele fez representou uma privação para ele. E a privação não é só financeira. Todos nós temos algo a dar, a contribuir, a auxiliar. A parte financeira ajuda, sim, né? Ela leva alívio à fome, leva alívio à dor, mas só o financeiro ele não é suficiente para nós. E a parte moral, né? Tanto é que hoje muitas pessoas têm necessidade de serem escutadas. A gente escuta. Ou quando chega alguém necessitado de falar, né? A gente logo interrompe e fala: isso não é nada. O meu problema é muito maior do que o seu. Então, até para sofrer, a gente tem que ser melhor do que os outros. Então, olha só como os nossos valores eles estão trocados. Então, a gente tem que rever tudo isso. Para onde a gente estiver, a gente usar os talentos que a gente tem da melhor forma possível. Se os talentos for o bem material, né, todos os nossos irmãos que são empresários, que Deus abençoe todos e que empreguem o dobro de gente, né, que façam a economia movimentar. E aqueles que não são, que não têm condições materiais, que levem uma palavra, que doem seu tempo, né, que doem dedicação, as suas preces, como foi comentado. Então todos nós podemos fazer alguma coisa, né? E assim a gente vai usando os talentos que a gente tem na mão. Porque ser obcecado pelos bens materiais não tem relação com a quantidade de bens que o ser tem. Humberto Roden fala sobre isso, né, no seu livro sobre o Sermão da Montanha. Ele fala que muitos são possuídos pelo dinheiro. Ricos, que só pensam no dinheiro e ter mais, e irmãos que estão em condição de mendicância, que também são possuídos por esse mesmo desejo. No oposto, tem irmãos ricos usando o dinheiro para fazer, né, promover emprego, promover, né, essa economia, fazer a economia pulsar, e irmãos, né, que não têm condição também fazendo a sua parte. Então, olha só como é importante a gente começar a ver essas coisas sobre um outro ponto de vista. Porque essa transformação, ela é individual. Cada um de nós tem que olhar para dentro e refletir sobre os nossos valores. E amanhã a gente vai ter a paz de consciência que a gente plantou hoje. Que no fundo, no final do dia, o que a gente quer? Paz, né? Paz de espírito. É o que a gente quer. Só que essa paz, ela é consequência das nossas atitudes. A gente tem que lembrar, se dinheiro resolvesse todos os problemas, teria um irmão nosso, rico, mergulhado em droga, na bebida, tirando a própria vida? Não teria. Então a gente tem que olhar para todas essas coisas, né, com outros olhos. É óbvio que traz conforto, mas não resolve os problemas que estão lá dentro, do coração e os problemas psicológicos que todos nós carregamos. Então é por isso que a gente tem que ir trabalhando. E dentro desse nosso trabalho, na lição de hoje, né, a gente tem que ir fazendo a nossa parte com muito respeito àqueles que pensam diferente de nós.
Porque a lição, ela faz, né, no tempo de Jesus, quando ele ia na casa de alguém, né, os apóstolos iam para procurar se aquela pessoa é digna. No tempo de hoje, a gente tem que ver quem são os nossos amigos, se eles são dignos, né? A gente tem que levar o nosso entendimento para aqueles que querem escutar, que estão procurando. E jamais impor aquilo que a gente entende como correto aos outros. E se um dia a gente estiver em contato com aquele que tem um entendimento diferente do nosso, dentro de nós a gente tem que carregar, né, o sentimento mais puro possível de que Deus ilumine esse ser e permitir que ele continue a caminhada dele sem que a gente continue a nossa carregando mágoa dele. Então é por isso, como foi comentado, é sacudir, é não levar o pó. E assim a gente vai reformando, né, de dentro para fora. Porque todas as virtudes, elas começam pelo respeito. Se a gente não respeitar, como que pode dar o próximo passo? Né? E respeitar não é concordar com o outro, não é ser conivente com o outro. Não. Respeitar é saber que ele tem o direito de agir da forma como quer, assumindo as responsabilidades que cabe à decisão dele. Isso é respeitar. Então é esse ponto que a gente tem que ver, né? E jamais impor o nosso entendimento, a nossa visão para outras pessoas. Até porque cada um de nós é um universo, cada um de nós tem um conjunto de experiência muito diferente um do outro. E é por isso que carregamos valores tão diferentes hoje. Mas, né, por mais que hajam discussões, se a gente voltar, não importa qual é a religião, não importa inclusive se tem religião ou não, se a gente voltar, né, para o assunto da moral, todos nós vamos ter um ponto de comum acordo. Porque o que é bom, não importa qual é a religião, é bom. O bem é bem. O certo é certo e o errado é errado. Então, se a gente voltar no desenvolvimento, né, do respeito, da humildade, da abnegação, da paciência, coisas que a gente pede, mas que a gente não vai ganhar, porque isso tem que ser desenvolvido dentro de nós, através do nosso trabalho. Então, trabalhando, a gente vai desenvolver isso. E o desenvolvimento disso vai trazer a paz de consciência que a gente tanto espera. Então, é por isso que Jesus fala que Deus, Pai, trabalha sem cessar. Jesus diz, eu também. E a gente aqui está esperando o quê? Vida mole? Então a gente tem que ir trabalhando. E o trabalho não é esse trabalho físico extenuante, faz parte, que a gente tem que ganhar o pão de cada dia. Mas é o trabalho dessa reforma moral, que para todos nós é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil do que esse trabalho para ganhar o pão, por mais duro que ele seja. Então são, né, esses valores que a gente tem que começar a olhar dentro de nós e mudar em nós, não no outro, em nós. Porque a única pessoa que a gente pode mudar é nós. Os outros, a gente pode ir influenciando com as nossas atitudes, né? E a gente tem responsabilidade sobre isso também. Então, que a gente consiga mudar o nosso jeito de ser, agir, falar, pensar, para que essa influência para os outros seja um pouco melhor, cada vez melhor. E assim, né, a gente vai construindo uma condição melhor para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Então,
a salvação, ela depende de cada um de nós, de fazer a nossa parte. Senão seria muito fácil, né? A gente delegar isso para Jesus. Ó, Jesus, vem aqui me salvar. Poxa, Ele está lá pronto para nos ajudar, sem dúvida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que se esforçar, né? A gente tem que ir caminhando até onde Jesus está. Porque senão, Ele não terá condições de nos auxiliar se a gente não fizer a nossa parte. Então a gente tem que pensar em tudo isso, para que todo esse entendimento nos dê força de enfrentar os problemas, as situações difíceis, os relacionamentos difíceis que todos nós temos. E assim a gente vai conquistando todas essas virtudes que em nós ainda está em desenvolvimento. Então o Espiritismo ele vem dar esse entendimento para a gente, para que a gente tenha força de lutar para melhorar, para se tornar um ser melhor. Então vamos, né, agradecer a Kardec, aos espíritos da codificação e todos que vieram depois para trazer essas informações para que a gente tivesse condições de ter entendimento que a gente tem hoje. Por mais limitado, por mais falho que ele seja, já está melhor do que ontem. Então vamos continuar trabalhando para fazer ele cada vez melhor. Então vamos encerrar?